Olha eu aqui mais uma vez para falar sobre lançamentos de livros. E esse mês nós temos vários livros de terror e de suspense e inclusive de autores nacionais. E tem até um homem aí que está se comunicando com os mortos através de um celular. Então se você quer conhecer mais sobre esses livros, fica comigo até o final. Buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor de livros de terror e esse é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros. E hoje eu tô aqui para mais um vídeo de lançamento de livros. No mês passado eu não consegui fazer porque passei por uma situação aí meio triste, foi um gato meu que morreu. Eu passei alguns dias aí triste sem conseguir gravar, então agora eu vou dedicar esse vídeo aqui pro meu gatinho, pro Bigode, que agora vai brincar com outros gatinhos lá no céu e vai atazanar muito eles também. Então, sem mais enrolação, eu vou falar agora sobre os livros de terror desse mês. Em primeiro lugar nós temos Entre Mundos, que vai estrear dia 5 de julho, e é um livro escrito por dois autores nacionais, escrito pelo Rodrigo de Oliveira e pelo Pedro Ivo. Nesse livro nós temos o Rubens, que é um engenheiro eletrônico bem criativo, e ele junta peças de diversos equipamentos para formar um protótipo de smartphone. Ao ligar esse aparelho ele começa a captar vozes esquisitas como se fossem ondas de rádio. Fazendo o quê? Só assustando, matando. E algumas dessas vozes dizem coisas perturbadoras. Se eu sou, Deus vai me matar. Se eu não sou, todo mundo que tá se levantando contra mim, você vai vir, vai cair um por um. Então ele percebe que ele acabou quebrando uma barreira entre os vivos e os mortos, de alguma maneira. Então ele se reúne com os amigos para explorar esse novo invento, já que eles têm plena consciência que isso pode deixar eles milionários. Mas, como não poderia ser diferente, isso tudo dá em merda, né? Já avisei que vai dar merda isso. Porque eles começam a receber mensagens agressivas vindas de seres com os quais a mente humana não tá nem preparada para lidar. Tá aí uma dica muito boa para quem pensa que a literatura nacional não tem obras interessantes. Tem sim, tem de tudo quanto é gênero, inclusive de terror. E se você gosta de vídeos como esse, de lista de lançamentos, então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sai um vídeo por aqui. E também deixe seu like para saber se você está gostando. E agora nós temos o livro Mais Mortais que os Homens, que vai estrear dia 8 de julho. Esse livro é de vários autores, ou melhor, várias autoras, porque ele traz histórias de várias escritoras do gênero do terror. Então ele traz contos surpreendentes de terror de várias escritoras, desde aquelas menos conhecidas e mais antigas até as mais atuais. E a maioria desses contos não é muito conhecida aqui no Brasil. Ele traz histórias de escritoras como Mary Shelley e Edith Wharton. E a próxima estreia é Livros de Sangue, volume 2, do Clive Barker, que vai sair dia 15 de julho. E esse livro aqui, assim como o primeiro, traz vários contos do autor. Essa edição traz 5 contos de terror com uma pitada de erotismo, que era a marca desse escritor. E essas histórias falam sobre experimentos macabros, assassinatos, monstros impetuosos e poderes incontroláveis. Eu nunca li nada desse autor, mas tenho muita vontade, principalmente porque ele escreveu Hellraiser, que é um filme aí da década de 80, e que eu gosto muito. E agora vamos passar aos livros de suspense. E a primeira estreia é o livro Palavras Interrompidas, de Marcos de Brito, mais um escritor brasileiro aqui pra lista, e esse livro vai estrear dia 5/7. E aqui nesse livro nós temos o corpo de uma jovem que é encontrado na praia sem vida. Bom, se é o corpo, é claro que foi encontrado sem vida, né? Mas enfim, ele foi encontrado na praia e o pai dela é chamado para reconhecer. E o Carlos, que é o pai dela, consegue identificar, mas ela tá tão diferente da última vez que eles se encontraram, já que eles passaram tanto tempo afastados. Ela tá tão diferente que ele já não reconhece mais ela tanto assim. Ela tá com a cor do cabelo diferente, ela tá com uma tatuagem no ombro que ele nunca tinha visto. Coisa muito normal, né? Quem nunca escondeu uma tatuagem dos pais. E enquanto ele busca respostas para esse assassinato, ele vai se deparar com uma estranha figura que é capaz de dar respostas para ele, mas em troca de algo muito precioso. Então fica aquela pergunta no ar: o que um pai é capaz de fazer para descobrir a verdade a respeito da filha? E a próxima estreia é A Caçadora, de Kate Quinn, que vai estrear dia 5/7. E esse livro aqui é mais um suspense que se passa na época da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas atacam a União Soviética. A Nina Markova, que é a personagem principal desse livro, se junta às Bruxas da Noite, que é um regimento de bombardeiros noturnos formado só por mulheres e que ataca os alemães.
alemães. Só que ela acaba se tornando vítima de uma assassina letal nazista, conhecida como Caçadora, e vai precisar de muita astúcia e bravura para se manter viva. É mais um livro muito interessante que eu quero ler. Enquanto eu fazia a pesquisa para esse vídeo, descobri que essa autora já tem outros livros escritos nessa época da Segunda Guerra, e ela já até ganhou alguns prêmios por eles. Ela é uma autora premiada. E o próximo suspense que vai estrear esse mês, um livro que me deixou com muita vontade de ler, é O Farol, da Emma Stonex, que vai estrear dia 15 de julho. E nessa história, três faroleiros. Não deu? E nessa história, 3 homens sumiram de um farol na década de 70 e eles desapareceram de forma muito misteriosa, ninguém nunca mais soube o que aconteceu com eles. Só que há outras coisas estranhas envolvidas no caso. A porta do farol estava trancada por dentro e os relógios estavam todos parados na mesma hora. E 20 anos depois, as esposas desses 3 homens têm a chance de contar finalmente o que aconteceu com eles. E elas são procuradas por um escritor que está tentando desvendar esse mistério. Só que para que isso aconteça, elas vão ter que enfrentar seus maiores medos do passado. Essa história me fez lembrar de um filme que eu assisti chamado Farol, que eu já vi faz uns 2 anos. Então isso me deixou ainda mais curioso para ler. E diz na sinopse também que esse livro aqui foi inspirado numa história real. E outro livro que também foi inspirado numa história real é O Homem da Forca, de Shirley Jackson, que vai estrear dia 26 de julho. Esse livro aqui conta a história da Natalie Waite, que é uma garota de 17 anos que tá doida para sair da casa dos pais e ir para a faculdade logo para se livrar deles, porque o pai é um homem muito dominador e trata mal a Natalie e a mãe dela. Só que quando a garota consegue finalmente ir para a faculdade, as coisas não saem do jeito que ela esperava. E diz na sinopse também que esse livro foi inspirado numa história real que aconteceu perto da casa da Shirley Jackson, que é a escritora, sobre uma estudante universitária que desapareceu naquela época. E a próxima estreia desse mês é Ex-Mulher, da Tess Stinson, que vai estrear dia 30 de julho. Depois de ter sido deixada pelo ex-marido, Louise teve que assistir Andrew formar uma família com outra. Olha só, outro Andrew, mas esse aí não presta. E o tempo passa e a outra se tornou esposa do Andrew. Só que a Louise não está disposta a deixar que o ex-marido se vá assim tão fácil. Então ela começa a investigar a vida da atual esposa dele. Você é investigador, você é CSI. Ao passo que a outra faz a mesma coisa. Só que acontece algo que elas não esperavam. Elas começam a descobrir segredos da vida dele. E como se já não tivesse tiro, porrada e bomba suficiente nessa história, o tal do Andrew aparece morto numa festa. Ele foi assassinado e as 2 mulheres foram encontradas diante do corpo. Qual delas será a culpada? Não sei não, esse homem parece que tem culpa no cartório, parece que ele estava merecendo isso mesmo. E agora eu vou falar sobre os romances policiais que estreou esse mês. Como não podia deixar de ser, nós temos um relançamento da Agatha Christie que é M.O.N., que vai sair no dia 15 de julho. Essa história se passa no auge da Segunda Guerra no Reino Unido, e o que acontece é que oficiais nazistas estão se escondendo como cidadãos comuns lá na cidade. Enquanto isso, um agente pronuncia as palavras M.O.N. antes de morrer assassinado, e isso deixa a inteligência britânica em alerta. As letras se referem a espiões alemães que estão infiltrados num hotel numa cidade próxima. Então entram em cena o ex-agente Tommy e a esposa dele, Tupence, e esse casal se infiltra nesse hotel para tentar descobrir sobre o que as letras falavam. E outro livro que vai sair da Agatha Christie ainda esse mês é Convite para um Homicídio, que também está com a estreia marcada para o dia 15 de julho. Diz na sinopse que Shipping Cleghorn é uma cidade onde todos se conhecem, até que um dia todas as pessoas da cidade são convidadas para um homicídio que vai... Até que um dia todas as pessoas da cidade são convidadas para um homicídio que vai acontecer na casa de Letitia Blacklock. Como o pessoal de cidade do interior é curioso mesmo, eles foram no horário marcado até a casa da mulher. E o que parecia ser brincadeira logo se transforma numa tragédia, porque as luzes se apagam, tiros são disparados e uma pessoa morre. E eu já falando que o outro livro era só tiro, porrada e bomba, porque eu não tinha chegado nesse ainda. Então quem poderia ter armado essa cena toda para esse crime? Esse aqui é mais um dos casos para Miss Marple desvendar. Outro livro que eu quero ler porque eu adoro essa velhinha. E agora as estreias dos livros de ficção científica. Apenas que você conhecimento. No dia 6 de julho vai estrear Expiração, de Ted Chiang. Esse aqui é mais um livro de contos desse autor. Para quem não sabe, um dos contos dele foi adaptado e virou o filme A Chegada. E esse novo livro dele traz vários contos, a maioria deles republicado, mas 2 são inéditos. E o conto que dá título ao livro ganhou um prêmio Hugo em 2009. E nessa história, uma mensagem alarmante de uma civilização muito antiga e já extinta chega à Terra. E os seres dessa civilização tinham órgãos mecânicos.
científicos. Eles usavam um cilindro de ar no lugar dos pulmões, era uma coisa bem bizarra. Ainda não li nada desse autor, mas só por ele ter escrito a história que inspirou o filme A Chegada, eu já achei muito bacana, porque esse pra mim é um dos melhores filmes assim dos últimos 10 anos, então eu já tô curioso para ler esse livro. E agora vamos às estreias de fantasia. E o primeiro livro que vai estrear esse mês é Um Céu Além da Tempestade, de Sabaa Tahir, que vai sair no dia 26 de julho. Esse livro aqui eu fiquei sem entender a sinopse dele, porque parecia que a história já estava pela metade. Aí eu descobri que ele é o 4º volume de uma saga, parece que é o 4º e último volume de uma saga. Então realmente foi isso, eu já peguei o bonde andando. Gente, corre pro ônibus! E nessa história, depois de ficarem 1000 anos aprisionados, os Jeans conseguem se libertar e partem pro ataque, dizimando vilarejos e cidades. E a Laia, que agora é aliada da Águia de Sangue, luta para se recuperar das perdas de 2 pessoas importantes. E a Laia está determinada a impedir o apocalipse que se aproxima. E nesse processo todo ela desperta um poder ancestral que pode levar ela à vitória ou a uma catástrofe. E apesar de eu ter ficado meio confuso com essa história por ser o 4º livro, da saga, mas se ele for parecido com Sombra e Ossos eu vou gostar bastante, tenho certeza. E a próxima estreia é o livro Lendários, da Tracy Deonn, que vai estrear dia 28 de julho. Esse livro é uma mistura de magia, mistério e sociedades secretas. E além disso, ele também traz um novo olhar sobre as lendas do rei Arthur. E tudo começa com a Bri Matthews, que é uma adolescente, ela tem 16 anos, e ela acabou de perder a mãe com quem ela estava brigada, tiveram uma discussão horrível. Então a mãe dela morreu e ela ficou se sentindo culpada. Então ela decide entrar num programa da Universidade da Carolina do Norte para estudantes que são muito bons, que são excepcionais. E ela tá muito feliz achando que vai ter um novo recomeço nesse lugar que é distante. Não vai não, amor. Só que ela chega lá e a primeira coisa que ela vê é um demônio. Hoje em dia tem demônio pra tudo quanto é lado nessas séries e filmes e livros. E essa história vai conduzir ela até os Lendários, que é uma sociedade secreta composta por descendentes dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é composta por jovens que são responsáveis por caçar e destruir essas criaturas. E um outro livro que eu fiquei muito interessado em ler esse mês é Os Garotos do Cemitério, de Aiden Thomas, que vai estrear dia 30 de julho. E Adriel é um garoto trans e gay que está determinado a afirmar sua identidade de gênero e sua orientação sexual para sua família latina tradicional. Mas para isso ele acaba invocando um fantasma que se recusa a ir embora. E pelo que eu entendi, ele traz esse fantasma para provar para a família dele que ele é um bruxo de verdade. E além disso, a comunidade dele, que é muito conservadora, não permite que ele passe pelo ritual de iniciação por causa da identidade de gênero e da orientação sexual, já que para eles a Senhora Morte não ia aceitar ele por causa disso. Então, para tentar resolver o problema, o Yadriel faz esse ritual para tentar trazer um primo que foi assassinado de volta. Só que o que vem no lugar é o espírito de uma outra pessoa que ele não conhece. Esse livro tem uma sinopse enorme que eu não posso trazer toda aqui, senão meu vídeo vai ficar com mais de 40 minutos. Mas só por isso que eu falei, eu já gostei muito dele. E ainda mais sabendo que o escritor é trans também. Eu acho muito legal ver uma história de fantasia trazendo toda essa representação para nós que somos LGBTQIA+. Sem contar que a história parece ser muito interessante também, e é isso, são muitos motivos para ler esse livro. E a próxima estreia desse mês é O Alto da Maga Josefa, que é da Paola Siviero, e vai sair no dia 30 de julho. Isso é para vocês verem que a literatura nacional tá muito boa. Já teve livro aqui de terror, de suspense e agora é de fantasia, de escritores brasileiros. São muitas as criaturas sobrenaturais que assombram o sertão. São demônios, vampiros, chupa-cabras, e ultimamente não falta trabalho pro Toninho, que é um caçador de demônios. Eu não falei, é demônio pra tudo quanto é lado agora. E o ofício dele é viajar no lombo da mula véia. Não é que ela seja véia, é que o nome dela é véia, levando sua peixeira mágica e caçando esses demônios onde quer que eles estejam. E nessas idas e vindas, Toninho conhece uma mulher que vai acabar se tornando parceira dele. E essa mulher é justamente a Maga Josefa do título. E essa Maga Josefa é filha do Sete Pele, então por isso ela está condenada a ir pro inferno. Mas nem isso impede ela de tentar arrancar o mal da face da terra. E tá aí mais uma fantasia bem brasileira que eu também tô doido pra ler, uma escritora que eu não conhecia. E agora vamos às estreias dos livros de drama desse mês. Em primeiro lugar, nós temos Não Sou Uma Boa Garota, de Jessie Ann Foley, que vai estrear dia 5 de julho. E aqui nós temos a Mia Dempsey, que é uma garota de 17 anos, que é durona, engraçada e inteligente, mas que é vista por muitas pessoas como uma garota problema. Ela tira péssimas notas na escola, tem problemas com álcool e num ataque de raiva acabou dando um soco na madrasta.
Então ela é mandada pelo pai para um internato distante de tudo. E no meio de tanta revolta, ela é obrigada a olhar para o passado para ver onde foi que ela errou. E nesse internato ela encontra outras garotas problema e juntas elas vão tentar lidar com essa situação da forma mais divertida possível. E a próxima estreia é o livro A Porta, de Magda Szabó, que vai estrear dia 7 de julho. E esse livro mostra uma escritora culta que tem relação com autoridades comunistas numa Hungria da pós-Segunda Guerra Mundial. Então ela contrata uma camponesa analfabeta e toda bruta, chamada Emerenk, que vai cuidar da casa dela. E essa é uma casa muito estranha, porque ninguém pode passar da porta de entrada, nem mesmo os parentes da mulher, da escritora. E essa mulher, essa governanta, assume o controle do lado da patroa, tornando-se indispensável para a patroa, até que o sucesso da escritora traz à tona uma revelação devastadora. Esse livro eu botei aqui na lista do drama, mas parece que ele tem um pouco de suspense também. E o próximo livro que vai estrear esse mês é O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, do Walter Tevis, que vai estrear dia 14 de julho. E essa história ficou muito conhecida com a série que estreou na Netflix, acho que foi no ano passado, não tenho certeza. E esse livro conta a história da Elizabeth Harmon, que perdeu a mãe bem nova, com 8 anos de idade, e foi mandada para um orfanato. Então, nessa realidade triste dela, ela começa a jogar xadrez com o zelador do orfanato, e logo fica claro pro homem que ela tem muito talento para esse jogo. E depois que ela sai desse orfanato, adotada por uma família, onde o pai não dá muita atenção para ela e a mãe tem problemas com bebida, ela começa a participar de campeonatos de xadrez e aos poucos ela vai ganhando uma projeção nesse meio e vai ficando conhecida. E esse talento todo pro jogo traz alguns problemas pessoais para ela, como problemas com álcool e com tranquilizantes. Eu não sei se o livro é tão bom quanto a série, porque sendo boa daquele jeito fica difícil imaginar que o livro é melhor. Mas eu fiquei com muita vontade de ler porque o livro sempre traz muitos detalhes a mais. E agora a próxima estreia é A Garota que Não Se Calou, de Abi Daré, que vai estrear dia 19 de julho. A mãe de Adune sempre disse para a filha que a única maneira de não se calar é por meio da educação, que essa é a única forma de não perder a capacidade de falar por si mesma e de decidir o próprio destino. Mas depois que a mãe morre, o pai dela acaba vendendo ela para um homem que quer transformá-la em sua terceira esposa. A Adune consegue fugir desse casamento arranjado, mas então ela é vendida pelo pai para servir uma família rica. Só que, ao contrário de muitas outras garotas que foram forçadas à servidão, a Adune se recusa a ser silenciada. Quando eu estava lendo a sinopse desse livro, eu lembrei muito da história da Malala, que não tem tanto a ver com essa história aqui, mas que era uma garota também que queria muito ter educação e que teve que lutar para conseguir isso, para conquistar esse direito. Então foi isso que me deixou com mais vontade de ler esse livro. Ele me fez lembrar dessa história da Malala, que é um outro livro que eu tenho vontade de ler também. E agora vamos às estreias dos romances. E a próxima estreia é Félix para Sempre, de Cassim Callender, que vai estrear dia 14 de julho de 2021. E nós temos aqui mais um livro com representatividade trans e de um escritor trans também que está estreando esse mês. E aqui nesse romance nós temos o Félix, que é um garoto que nunca se apaixonou, apesar do sobrenome dele ser Amor, que é love, né, em inglês. E tudo que ele mais quer é entender esse sentimento, né, o que significa o amor e saber de todas as coisas que ele traz de bom. Mas apesar de querer muito se apaixonar, ele tem muito medo porque ele é negro e transgênero, então ele tem medo que isso afaste as pessoas. Então um dia ele sofre um ataque de alguém que ele não sabe quem é, que divulga fotos dele antes da transição e manda mensagens transfóbicas. Então, como ele suspeita ali de uma pessoa, ele cria um plano para se vingar dessa pessoa, só que isso acaba colocando ele no meio de um triângulo amoroso e ele passa a se questionar sobre o que ele sente por essas pessoas. E ao mesmo tempo que acontece essa história do triângulo amoroso e da vingança, ele vai se descobrindo porque ele está naquela fase ali da adolescência em que há muitas descobertas. Esse mês nós temos 3 livros de 3 irmãs. Em primeiro lugar nós temos Jane Eyre, que é da Charlotte Brontë, e vai sair no dia 19 de julho. E a Jane Eyre é uma pobre órfã que é condenada a vagar por diversas casas e famílias até encontrar seu próprio lugar na vida. E com essa história, essa escritora mostra como eram os desafios enfrentados por diferentes mulheres do século XIX, independente da posição social em que elas se encontravam. E outro romance que vai estrear também no dia 19 de julho é A Inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë. Gilbert está intrigado com Ellen Graham, que é uma mulher que acabou de se mudar para Wildfell Hall, e é uma mulher bela e misteriosa que mora com um filho, mas sem marido. Coisa que para a época era um absurdo. Mas do pai que abandona o filho ninguém fala nada, né? Então Gilbert passa a ser amigo dela,
mas o comportamento recluso da mulher faz com que ela vire assunto das velhas fofoqueiras da cidade toda. E quando a Ellen permite que o Gilbert comece a ler o diário dela, ele começa a entender os segredos obscuros que rondam a vida dela. Outro livro que eu achei bem interessante, eu já conheci essas irmãs Bronte, mas eu nunca tinha procurado saber quais eram os livros delas. Mas esse aqui eu já conhecia, esse que vai estrear também dia 19 de julho, chamado O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. E ele fala de um homem chamado Lockwood, que foi pego desprevenido por uma tempestade. Então esse homem para no local para se abrigar da chuva, e lá ele descobre uma história cheia de rancor e mistério acontecida muitos anos antes. E essa história envolve traição e uma trama de vingança. Parece ser bem interessante também, porque quem não gosta de uma história de vingança, né? E agora vamos às estreias dos livros de não ficção. E aqui nós temos a estreia do livro Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro, que vai estrear dia 30 de julho. Eu comprei um livro da Djamila recentemente, chamado Pequeno Manual Antirracista, e eu gostei bastante, então agora essa é uma escritora que eu pretendo acompanhar daqui pra frente. E nesse livro ela revisita a infância e a adolescência para debater temas como ancestralidade negra e os desafios de criar filhos numa sociedade racista. E esse relato que ela fez se dá em forma de cartas para a avó dela, que ela chama de Vó Antônia no livro, que era uma senhora muito carinhosa, amorosa, conhecedora de ervas curativas e uma bezedeira muito requisitada na cidade. E a cumplicidade que existia entre a avó e a neta é o que ajuda a escritora a lembrar episódios difíceis, como a perda do pai e da mãe e as agressões que ela sofreu por ser uma mulher negra no Brasil e os desafios que ela enfrentou para integrar a vida acadêmica. E a Djamila também fala de outros temas importantes, como a luta das pessoas negras que vieram antes dela e a força que a permite seguir adiante. E é isso, essa foi a nossa pequena lista de hoje. Se você gostou dos livros, compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta de ler também. E deixe seu comentário aqui embaixo falando qual livro você mais gostou. E é isso, até o próximo encontro e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistindo os vídeos que eu vou deixar aqui em cima.